Estamos aqui hoje com dois professores de Direito Internacional Privado, a professora Carmen Tibúrcio e o professor Dário Moura Vicente. A professora Carmen Tibúrcio é mestre e doutora em Direito pela Universidade of Virginia, School of Law, dos Estados Unidos, professora titular de Direito Internacional Privado da UERJ, Rio de Janeiro, consultora no escritório de Advocacia Barroso Fonteles Barcelos Mendonça Associados, é árbitra nomeada pelo Estado brasileiro para o Tribunal Mercosul, Tribunal Mercosul Bolívia, atua como árbitra, advogada, parecerista, em várias arbitragens, Brasil exterior, tem livros e artigos escritos sobre direito privado, direito internacional privado, arbitragem, e ela ministrou o curso de cooperação sobre cooperação jurídica internacional na Academia de Direito Internacional de Haia, em agosto de 2017. O professor Dário Moura Vicente, também renomado, muito reconhecido em Portugal e no exterior também, é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lá ele leciona Direito Comparado, Direito Internacional Privado, foi vice-presidente do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e foi presidente da Associação Portuguesa de Arbitragem, coautor do anteprojeto de lei da arbitragem voluntária portuguesa de 2011, presidente e coárbitro em mais de 50 arbitragens domésticas e internacionais, membro dos painéis de árbitro do ICSID e de várias câmaras portuguesas e internacionais. E eles vão tratar, nós estamos com eles hoje aqui para tratar da arbitragem no campo internacional. E aí eu já inicio indagando, e eu não sei se será com quem começará, será a professora Carmen ou o professor Dário, que eu daqui para frente, sabe aquele professora Carmen Tibúrcio, professor Dário Moura Vicente, entre parênteses, doravante simplesmente Carmen, simplesmente Dário, para tratar as diferenças entre a arbitragem doméstica e internacional. Nós temos essa diferença no Brasil. O Brasil adotou a lei adotou o sistema monista, não fez distinção entre a arbitragem nacional e a arbitragem internacional. A distinção que nós temos está na sentença. Se ela é uma sentença proferida no território brasileiro, é uma sentença nacional. Se é uma sentença proferida fora do território brasileiro, ela é uma sentença estrangeira e demanda homologação. Mas temos aí sempre uma discussão a respeito desse tema. Creio que em Portugal a lei portuguesa faz uma distinção particular sobre esse tema. Talvez nós possamos começar já com Portugal, Carmen, se você me permite. Dário, como é que a legislação portuguesa encara essa distinção, se há essa distinção entre arbitragem doméstica e arbitragem internacional? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Arbitragem. Bem, Pedro, muito obrigado, antes de mais, pelo convite para participar neste programa. Os meus cumprimentos também à Carmen, um grande prazer estar consigo de novo, ainda que à distância de alguns milhares de quilómetros. Pois essa questão que o Pedro me coloca é bem interessante, inclusive é numa perspectiva comparativa, porque Portugal efetivamente tem uma lei de arbitragem de 2011 que contém um capítulo específico dedicado à matéria da arbitragem internacional. Inclusive tem uma definição do que é arbitragem internacional. Diz, na linha da lei francesa, que arbitragem internacional é que põe em jogo interesses do comércio internacional. A definição é quase igual à da lei francesa. No entanto, ao contrário do que acontece em França, nós não temos uma dualidade de regimes em matéria de arbitragem. Nós temos regras específicas para certos aspectos particulares da arbitragem que são suscitados pelo seu caráter internacional. Por exemplo, qual a lei aplicável à Convenção de Arbitragem, o mérito da causa, se pode haver recurso ou não da sentença arbitral, etc. Mas não há uma dualidade de regimes. Portanto, embora Portugal tenha, de facto, adotado regras específicas sobre essa matéria, não quis diferenciar completamente. Na verdade, o único aspecto
em Portugal em que há uma diferenciação importante entre a arbitragem doméstica e internacional é este. Na arbitragem internacional, para haver recurso da sentença arbitral, as partes têm que acordar expressamente esse recurso e só pode haver recurso para uma segunda instância arbitral, enquanto que na arbitragem doméstica pode ser para um tribunal judicial. Então, o nosso regime, digamos que é algo misto, não é? Entre aquela dualidade muito acentuada do direito francês e o regime unitário que o direito brasileiro estabelece. Dário, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa distinção, essa conceituação que a lei fez sobre a arbitragem internacional, ela é pacífica em termos da aplicação prática ou ela sofre nuances em razão de entendimentos doutrinários ou, eventualmente, até jurisprudenciais? Bem, eu creio que esta definição é uma definição que se quis deliberadamente muito ampla. Põe em jogo interesses do comércio internacional, pode ser muita coisa. Inclusive, pode ser um caso em que as partes são ambas empresas portuguesas. No entanto, uma delas, por exemplo, fez um contrato com a outra para a produção de certa maquinaria que se destina a ser exportada para o Brasil, por exemplo, e tem que observar nessa produção certas especificações que a lei brasileira estabelece, porque o destinatário final da maquinaria é uma empresa brasileira. Essa pode ser uma arbitragem que, embora envolvendo apenas partes portuguesas e realizada em Portugal, seja considerada como uma arbitragem internacional. Põe em jogo interesses do comércio internacional porque o seu objeto é um litígio que diz respeito a um contrato sobre um bem a exportar para o exterior. Mas, respondendo diretamente à sua questão, não tem sido uma questão polémica a definição da arbitragem. Ela é de tal forma ampla que cabem aqui quase todas as situações que poderiam suscitar dúvidas nessa matéria. Muito bom. Carmen, como é que você enxerga essa situação aqui no Brasil? Nós temos essa arbitragem internacional. Eu me lembro que, na época, quando a lei foi promulgada, etc., os internacionalistas já vinham criticando, mas deveria ter sido tratado da arbitragem internacional e tal. No meu modo de ver, eu acho que a lei brasileira ela facilita porque ela não faz distinção, não é? Como você vê na legislação francesa, há uma distinção, por exemplo, a arbitragem na área da administração pública pode, no campo internacional, já não poderia no campo doméstico. Por favor, Carmen. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Pedro, e externar a minha satisfação de estar aqui juntamente com o professor Dário, e queria também aproveitar para louvar essas iniciativas do canal Arbitragem, que está divulgando esse tema, permitindo que esse tema seja acessível, de fácil visualização para todos os interessados. Bom, esse tema é um tema no qual não há consenso. A definição de arbitragem doméstica internacional, essa é uma definição que é dada, né, quando existe, segundo a legislação ou jurisprudência interna de cada país. Alguns países recorrem, e aí, quanto até mesmo a definição de arbitragem doméstica estrangeira, ao critério geográfico, ao critério nacionalidade, residência das partes, lei aplicável. Então, não há realmente consenso. A lei de arbitragem, como até você adiantou, Pedro, no artigo 34, parágrafo único, define sentença arbitral estrangeira e utiliza o critério geográfico, que a arbitragem estrangeira é aquela arbitragem cuja decisão, cuja sentença é proferida fora do território nacional. A critério sensu, a contrário sensu, a arbitragem doméstica é aquela cuja decisão é proferida no território
nacional. Isso foi, eu acho, uma iniciativa louvável da lei de arbitragem, distinguir a arbitragem doméstica da estrangeira, até porque, antes da lei de arbitragem, é interessante, não se sabia exatamente essa distinção. O que era uma arbitragem estrangeira? E havia arbitragem internacional, tanto que nós tivemos uma discussão dessa natureza no Superior Tribunal de Justiça. O RESP 616/1990 é até interessante para os estudiosos do assunto. Nessa decisão, o STJ discute o que seria uma arbitragem internacional, e aí concluindo que a arbitragem internacional é aquela que merece a homologação para produzir efeitos. No Brasil, até também, como você já adiantou, nós não temos, como na França, essa distinção de arbitragem doméstica, estrangeira e internacional. Nós só temos arbitragem doméstica e estrangeira, e a principal diferença é que a arbitragem doméstica, uma vez a sentença proferida, essa sentença já é um título executivo judicial, ao passo que a estrangeira precisa ser homologada atualmente pelo STJ, antes pelo STF, para produzir efeitos no Brasil. Ótimo. Me parece, quer dizer, essa questão, para mim, a simplificação é que você não tem essa distinção, ou seja, tudo que pode na arbitragem doméstica pode na arbitragem internacional, pelo menos aqui no Brasil. Em Portugal, pelo que eu percebi, o Dário pode me corrigir, existe uma distinção em um ponto ou outro. Estou correto, Dário? Exato. Tem pequenas distinções na arbitragem internacional, como o exemplo que eu dei, relativamente ao recurso das sentenças arbitrais. É mais limitado na arbitragem internacional, mas, como referi, não há uma dualidade acentuada de regimes entre arbitragem interna e internacional. Para nós, mais importante, verdadeiramente, é a distinção que a Carmen acabou de estabelecer entre arbitragem nacional ou interna e arbitragem estrangeira. Uma arbitragem internacional que decorra em território português é também uma arbitragem doméstica em Portugal. E isso é muito importante, designadamente, por duas razões. Primeiro, porque a sentença que for proferida nessa arbitragem está sujeita ao controle dos tribunais estaduais portugueses. Pode ser anulada em Portugal, mesmo sendo arbitragem internacional, o que em países como a França, por exemplo, pode ser excluído. E segundo, é que essa arbitragem dá lugar a uma sentença que, para ser executada em Portugal, não carece de homologação. Desde que seja proferida em território nacional, é tratada a sentença como qualquer sentença proferida numa arbitragem doméstica. A grande distinção está realmente em relação às arbitragens que decorrem no estrangeiro. Essas sim, para que as sentenças possam ser executadas em Portugal, têm que ser confirmadas em Portugal, não pelo Supremo Tribunal, mas pelo Tribunal da Relação, que é um tribunal de apelação, um tribunal intermédio entre os de primeira instância e o Supremo Tribunal, mas não podem produzir, em princípio, automaticamente efeitos em território nacional. Muito bom. Vamos passar a um outro tema. Aqui é um tema bem nacional, bem brasileiro. O Dário, eu sei que ele tem conhecimento. Houve agora uma recente alteração do artigo 63 do Código de Processo Civil, que trata da eleição de foro. E, de acordo com essa nova redação que foi dada ao Código, a eleição de foro ela somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, né? E ela deve sempre, a eleição de foro deve ser sempre guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação. Aí você tem ressalvadas as questões consumeristas. Quando isso não ocorrer, a eleição de foro pactuada em desacordo com essa regra, ela será tida como ineficaz, porque constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Eu já ouvi algum comentário no sentido de que, com essa
com essa nova redação do Código de Processo Civil, poderá haver uma tendência de se retirar do Brasil a sede das arbitragens. Se nós formos olhar a lei de arbitragem, quando fala da lei aplicável, enfim, processual, de material, há uma liberdade enorme nesse particular. Eu queria saber da Carmen como é que ela está encarando essa nova realidade brasileira. Bom, eu vou fazer alguns comentários específicos, mas antes eu gostaria de registrar que eu acho que essa alteração foi lamentável. Não há dúvida quanto a isso. Bom, o primeiro comentário que eu acho que é importante ser feito, que nós estudiosos do direito internacional privado, nós sempre tivemos alguma dificuldade para entender o porquê da resistência dos nossos tribunais com relação à eleição de foro estrangeiro. Essa resistência ela é antiga e o mesmo não ocorreu com a Convenção de Arbitragem. Isso sempre nos surpreendeu, porque a nossa jurisprudência, até como é sabido, tem sido bastante favorável à arbitragem. Então, de um lado, nós vimos uma jurisprudência favorável à Convenção de Arbitragem e uma jurisprudência que sempre encarou com alguma reserva a eleição de foro. E isso mesmo quando se trate de uma convenção de arbitragem estabelecendo uma arbitragem com sede no exterior. Então, nós vemos aqui uma situação que envolve uma arbitragem com sede em Paris, que e sempre foi encarada de uma maneira mais favorável do que uma eleição de foro para o judiciário francês. E nós nunca entendemos, nós, os estudiosos do assunto, nunca entendemos essa distinção. É verdade, e aqui é importante fazer esse registro, até nos meus escritos sobre o assunto, eu faço esse registro, que as decisões do STJ que demonstram essa dificuldade com a eleição de foro, elas sempre eram justificadas, ou seja, as decisões nas quais o STJ não admitia a eleição de foro eram realmente, na maior parte delas, situações nas quais a eleição de foro não tinha que ser aceita, porque era contrato de adesão, porque, na verdade, era uma eleição de foro, mas que, posteriormente, é uma eleição de foro estrangeira, que a ação tinha sido ajuizada no Brasil, o réu compareceu sem alegar a eleição de foro, então houve uma nova eleição de foro. Então, era realmente uma situação que não se devia admitir aquela eleição de foro original. Ou então, quando se tratava de um contrato acessório, a eleição de foro no contrato acessório, do qual uma das partes não era signatária. Então, é interessante que a situação concreta realmente não deveria levar à aceitação da eleição de foro, mas o STJ fazia sempre afirmações muito genéricas que, no caso de competência concorrente, não se devia admitir a eleição de foro. Então, essa minha primeira observação foi, de um lado, essa dificuldade da jurisprudência e, de outro, até situações que realmente, concretamente, não deviam levar ao reconhecimento da eleição de foro. A segunda observação é que essa alteração do artigo 63 se originou de uma proposta cuja justificativa só se referia a questões puramente domésticas, né? Que todo o contexto, toda a justificativa foi exatamente evidente. E aí, até nos termos da justificativa, que eu acho interessante ressaltar,
é que devia se evitar que a eleição de foro fosse um instrumento para escolha dos tribunais que apresentassem melhor desempenho no país, ou seja, um contexto bem doméstico. Então, a minha interpretação, e eu até já escrevi sobre isso, é que essa alteração, que eu já critiquei, ela só tem aplicação nos contratos domésticos e não nos contratos internacionais. Isso. Isso aqui realmente ela atenta contra a autonomia da vontade das partes, né? Porque você tem que estabelecer determinado, o foro tem que ser aquele vinculado aos parâmetros legais, quer dizer, você retira da parte totalmente a possibilidade de eleição, e na realidade retira a autonomia das partes nesse particular. Dário, você, como eu sei que você é muito antenado nessas coisas todas aí internacionais, e obviamente pela ligação que eu sei que você tem aqui com o Brasil, você já conseguiu se debruçar um pouco sobre esse tema? Sim, e achei muito interessantes as considerações que a Carmen acabou de fazer sobre essa alteração legislativa. Claro que eu não vou fazer nenhuma observação de caráter geral sobre o novo artigo 63 do Código de Processo Civil brasileiro, mas posso sim compará-lo com outras legislações. Por exemplo, na Europa temos um regulamento da União Europeia sobre processo civil internacional, o regulamento de Bruxelas 1 bis, que admite a escolha de foro e não estabelece qualquer restrição quanto ao foro escolhido. Portanto, não há necessidade de que ele seja o do domicílio ou da residência de uma das partes ou tenha qualquer ligação ao negócio jurídico. E a Convenção da Haia de 2005, sobre os acordos de eleição de foro, que já está em vigor desde 2015, embora o Brasil, segundo creio, não seja ainda parte, também admite, em matéria comercial, a escolha de foro sem qualquer limitação quanto ao foro escolhido. E compreende-se que assim seja. Muitas empresas de distintos países que estabelecem entre si um contrato têm a relutância em sujeitarem-se ao foro da outra. Há sempre um receio, uma certa desconfiança de que se um litígio for parar nos tribunais da outra parte, a outra parte sairá beneficiada. E, portanto, é natural que as empresas queiram escolher um foro neutro relativamente aos interesses em conflito. E, portanto, se se trata de uma empresa brasileira e de uma empresa argentina, por exemplo, escolherem como foro competente um tribunal francês ou americano, outro qualquer. Isso é perfeitamente compreensível. Esta alteração legislativa, se for aplicada aos litígios internacionais, entendi que não é esse, neste momento, o pensamento da Carmen, mas se for aplicado, vai limitar essa possibilidade. Na verdade, vai mesmo eliminá-la nos casos em que seja escolhido um foro que não seja do domicílio de nenhuma das partes, nem tenha ligação ao objeto do litígio. Qual a consequência disso para a arbitragem? É que na arbitragem não tem essa limitação, que eu saiba, no Brasil. Você pode ter uma empresa brasileira, uma empresa argentina, escolhendo uma arbitragem sediada em Paris, na CCI, julgo que isso não é problema. Então, essa alteração legislativa, se for aplicável a pactos de eleição de foro com caráter internacional, na verdade, vai promover a arbitragem, vai levar as partes nesse tipo de contratos internacionais que não queiram sujeitar-se ao foro uma da outra, a optarem pela arbitragem. Portanto, paradoxalmente, esta alteração legislativa recente ao Código de Processo Civil brasileiro poderá ser uma razão adicional para as partes escolherem a arbitragem. Gostaria de... Posso complementar? Eu acho que eu concordo com os comentários do Dário e queria até acrescentar que toda a discussão que nós, aqui no Brasil, também tivemos com relação à possibilidade de escolha de uma lei, que não a lei do lugar da celebração, que o tema também é controvertido, hoje menos, que nós já tivemos decisões do STJ
admitindo, mas o tema sempre foi controvertido. Até se acredita que essa controvérsia tem ajudado a fomentar também a arbitragem, por conta do artigo 2º, porque a lei de arbitragem teve a preocupação de prever essa autonomia quanto à escolha da lei. Um outro comentário também que eu acho que é importante ser feito é que, já que o Dário mencionou as convenções na Europa, aqui no Brasil, isso nunca foi aplicado, comentado, mas o Código Bustamante faz essa limitação quanto à eleição de foro, que tem que ter uma ligação com o domicílio ou nacionalidade das partes. Mas, só para lembrar, o Código Bustamante é de 1908, quando ainda essa questão da autonomia era bem controvertida. Então, não faz o menor sentido que se transponha essa orientação do Código Bustamante de 1928 agora para 2024. Mas é isso. Praticamente 100 anos depois. Não sei se o Dário gostaria ainda de agregar algum comentário. Não, eu penso que este paralelo que a Carmen estabeleceu com a questão suscitada pelo artigo 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é muito pertinente. De facto, é um problema paralelo que se coloca hoje, não é? A Lei de Introdução também limita a escolha da lei aplicável aos contratos internacionais, embora eu saiba que no Brasil existem autores que entendem que, apesar do texto atual da lei, é permitida a escolha da lei aplicável, mas se o artigo 63 do Código de Processo Civil for aplicável a litígios com caráter internacional, a situação vai ser muito semelhante àquela que se coloca perante o artigo 9º da lei de introdução. Eu penso que, a seu tempo, o Brasil seguramente irá rever essa sua postura, porque, na verdade, num plano comparativo, a posição do Brasil hoje é um pouquinho isolada nessas restrições à autonomia da vontade. Na verdade, só na arbitragem é que ela é concedida com maior amplitude. Nós já temos aqui algumas decisões judiciais que já estão aplicando automaticamente o artigo 63 e tornando ineficaz a cláusula de eleição de foro, declinando da jurisdição acordada pelas partes, pela ineficácia que a lei já introduz, pela prática abusiva também que ela traz aqui. E também ouvi dizer que já há um início, aí é tudo muito lento, muito demorado, mas já há um início de considerações no Congresso Nacional para alterar essa regra. Não sei se isso ocorrerá ou não, mas na prática o Judiciário já está adotando essa regra nova do artigo 63 do Código de Processo Civil. Carmen, por favor. No plano interno, eu até já examinei algumas dessas decisões. Essa aplicação elas envolvem os casos de aplicação dessa alteração, envolvem escolhas, eleição de foro doméstico ou matéria consumerista. Que eu tenha conhecimento, não há ainda decisões que envolvem eleição de foro estrangeiro sem que seja contrato de adesão, matéria consumerista. Então, eu acho que a gente ainda está, na verdade, ainda está vendo, né, como isso vai se manifestar com relação à eleição de foro internacional. Eu tenho aqui, Carmen, uma apelação civil. Isso aqui é Poder Judiciário de São Paulo. Eu estou sem essa. Ela é recente, mas eu estou sem a data aqui no momento. Vou pular um pouquinho a ementa. Contrato internacional firmado entre empresa estrangeira com sede no país e empresa brasileira
inaplicabilidade do artigo 25 do CPC, obrigação a ser cumprida no Brasil, jurisdições concorrentes, competência do juízo brasileiro, precedentes, etc., e adotou essa normativa do artigo 63 do Código de Processo Civil. Bom, vamos então pular para um outro tópico, e agora a parte de reconhecimento de sentença arbitral estrangeira. Eu já inicio dizendo que, quando nós tivemos a alteração de competência no Brasil do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, a partir de 2004, o STJ, ele, em 2005, através da resolução número 9, ele, numa simples resolução, ele pôs por terra alguma jurisprudência já cristalizada no Supremo Tribunal Federal e que, no meu modo de ver, prejudicava muito, chegava até no extremo a denegar a justiça. Essa resolução número 9 trazia aqui pelo menos alguns 2 ou 3 pontos, admitiu que medidas de urgência, admitiu a possibilidade de medidas de urgências fossem deferidas, analisadas e deferidas pelo STJ durante o procedimento homologatório, algo que o Supremo não admitia. O STJ, por meio dessa resolução, ele permitiu a homologação parcial das sentenças estrangeiras, né, e também permitiu que as decisões provisórias, as decisões cautelares proferidas no exterior, tivessem curso via rogatórias. O Supremo, até então, ele não admitia, ele não dava curso no Brasil a decisões cautelares, decisões, tutelas de urgência, vindas do exterior, porque ele entendia que a competência ali era só para homologar uma sentença definitiva. Isso gerava, obviamente, um impacto, um problema muito grande para aqueles que litigavam no exterior. E aí, então, eu inicio aqui, se me permite, com a Carmen, para saber como é que ela está vendo hoje essa questão do reconhecimento das sentenças arbitrais, no particular, sentenças arbitrais estrangeiras que estão sendo que buscam no STJ a sua homologação, o seu reconhecimento e execução no Brasil. Bom, o primeiro comentário é que esse é um tema de reconhecimento de decisões arbitrais, é um tema que está essencialmente regido pela Convenção de Nova York. Então, a Convenção de Nova York é que rege o assunto de reconhecimento. Essa é uma convenção amplamente aceita, que tem 172 países que a ratificaram, aderiram à convenção. Então, há pouquíssimos países que não são partes dessa convenção. Com relação ao Brasil, há alguns pontos que vale a pena frisar. O primeiro é uma curiosidade, que quando o Brasil aderiu à Convenção de Nova York, que foi em meados de 2002, né, que foi realmente uma adesão tardia, o Brasil aderiu a essa convenção sem a reserva da reciprocidade permitida no artigo 1º da Convenção de Nova York. Então, isso significa dizer que o Brasil aplica a Convenção de Nova York mesmo para as decisões arbitrais proferidas em países não membros da Convenção. Tá? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é que a lei de arbitragem, no artigo 34, caput, tem um dispositivo muito interessante, que é um dispositivo que atribui prevalência aos tratados
sobre a lei. Então, isso significa que os pedidos de reconhecimento de decisão arbitral estrangeira aqui no Brasil, eles devem se fundamentar na Convenção de Nova York e não na lei de arbitragem, porque a própria lei de arbitragem diz que o tema é regido pela Convenção de Nova York, e isso, se nós juntarmos com a primeira observação, que a Convenção de Nova York se aplica em todo qualquer caso, então nós não recorremos aos dispositivos da lei de arbitragem que tratam do assunto, que, na verdade, são bem semelhantes aos da Convenção, mas aí é só uma questão formal. Então, esses são comentários, eu acho que interessantes. Aqui no Brasil, isso o Pedro já adiantou, nós temos também uma tradição, isso à semelhança do que ocorre com homologação de decisões judiciais, de atribuir a competência para a homologação, para o reconhecimento, a um tribunal de hierarquia superior. Antes era o STF e agora o STJ, até como o Pedro já mencionou, e é verdade, o STJ tem adotado uma posição bastante favorável, não só à homologação de sentenças arbitrais, mas também de sentenças judiciais estrangeiras. É isso. Não sei se o Dário quer fazer algum complemento, ou o Pedro quer... com medo de estar falando demais. Não, tá ótimo, Carmen. Se nós formos analisar um pouco esse capítulo da lei brasileira, do reconhecimento, execução de sentenças arbitrais estrangeiras, nós vamos perceber que nós temos lá muita coisa extraída da Convenção de Nova York, porque o Brasil sempre foi, por longo período, muito refratário a assinar tratados, convenções, etc. E como não se tinha à época a Convenção de Nova York, então reproduziu-se na lei de arbitragem, no projeto de lei, vários dispositivos da própria Convenção de Nova York. E deu-se prevalência, como a Carmen falou, aos tratados, convenções, etc. Posteriormente, em 2002, o Brasil veio a ratificar e aí internalizar a Convenção de Nova York, e com isso pacificou-se essa situação. Dário, como é que você está enxergando isso sob o ponto português, sob o ponto brasileiro? Bem, nesta matéria nós temos alguns aspectos comuns com o Brasil e algumas pequenas diferenças. O aspecto comum mais importante é que Portugal também é um Estado parte da Convenção de Nova Iorque. Portanto, nós temos em comum, digamos, essa magna carta da arbitragem internacional, que é a Convenção de Nova Iorque, que foi provavelmente até hoje o instrumento mais importante para promover a arbitragem no plano internacional. E, tal como o Brasil, nós também fomos um país que ratificou um pouco tardiamente a Convenção. Portugal ratificou em 1994, um pouquinho antes do Brasil, mas mesmo assim bastantes anos depois de a Convenção ter sido celebrada. Onde há uma diferença importante é que Portugal fez a reserva de reciprocidade. Quer dizer, nós não aplicamos a Convenção a sentenças emanadas de países que não sejam partes da Convenção de Nova Iorque. Apesar de, como a Carmen bem disse, já serem muitos hoje, 172, há ainda uns quantos que não fazem parte desse clube, e inclusive um de língua portuguesa, a Guiné-Bissau. Então, é possível acontecer que surja perante um tribunal português uma sentença arbitral provinda do exterior, que seja pedido o seu reconhecimento e não seja aplicável a Convenção de Nova Iorque. E a questão que se coloca é, então, que regime se vai aplicar? Nós temos aí pelo menos duas outras possibilidades. Temos convenções bilaterais com alguns outros países, designadamente países de língua portuguesa, sobre
cooperação judiciária. É o caso da Guiné-Bissau e dos outros países africanos de língua portuguesa e que contemplam também o reconhecimento de sentenças arbitrais. Portanto, pode-se aplicar uma outra convenção bilateral. Se não for aplicável nenhuma convenção bilateral, então a nossa lei de arbitragem também tem disposições sobre o reconhecimento. E aí é um aspecto interessante, é que a nossa lei interna, em alguns aspectos, suavizou ligeiramente, afinou ligeiramente o regime da Convenção de Nova Iorque, de tal forma que pode ser mais favorável o regime interno do que o regime da Convenção. Isso é muito importante por causa da cláusula do artigo 7º, número 1 da Convenção, que diz que pode prevalecer o regime interno dos Estados-membros sobre o regime convencional, se puder obter um reconhecimento ao abrigo desse regime interno. Sei que vamos falar de outros tópicos relacionados com o reconhecimento e procurarei ilustrar um pouco mais à frente esses casos em que isso pode suceder. Bom, mas para além de se aplicar o regime da Convenção de Nova Iorque, o regime das convenções bilaterais e o regime interno, temos ainda um quarto regime que se pode aplicar em Portugal, e esse não existe no Brasil, que é o da Convenção de Washington, de 1965, sobre os litígios em matéria de investimentos entre Estados, litígios entre Estados e nacionais de outros Estados. O Brasil não ratificou essa convenção, Portugal já é parte dela desde 1984, e a Convenção de Washington tem uma particularidade muito interessante em matéria de reconhecimento, é que não prevê qualquer homologação da sentença proferida sob a égide do ICSID. O reconhecimento é automático. Você pode apresentar a sentença perante um tribunal de um Estado-membro e ela é diretamente execuível. Não tem de passar por qualquer crivo de exequatur prévio. Isso é uma facilidade muito grande para o reconhecimento que não existe sequer no regime da Convenção de Nova Iorque. Claro que só se aplica às sentenças emanadas do ICSID e que, enfim, são em número muito mais reduzido do que aquelas a que se aplica a Convenção de Nova Iorque. Essa praticamente automática execuibilidade que você mencionou, Dário, das sentenças proferidas, arbitragem proferida no âmbito do ICSID, é bem interessante, porque fazendo um paralelo aqui com o Brasil, que o que se tem hoje é um debate muito grande, doutrinário, são os meios e modos de você importar e fazer valer uma decisão, uma tutela cautelar, uma tutela de urgência proferida por um tribunal arbitral situado no exterior. Você tem uma regra do Código de Processo que diz que você vai por cartas rogatórias, como é o caso aqui da própria resolução do STJ, mas você passa pelo crivo do STJ. E você tem alguns escritos, né, de professores, enfim, de estudiosos, dizendo que você pode adotar o meio da carta arbitral. E aí você iria direto ao juízo de primeira instância, se for o caso, para determinar a imposição coercitiva daquela determinação emanada do tribunal arbitral situado fora do Brasil em caráter de urgência, ou seja, uma tutela provisória ainda. Eu não sei se Carmen ou o Dário ainda gostariam de se manifestar um pouco sobre esse tema, ou se podemos passar para o outro. Eu posso fazer duas observações. Uma tem ligação com o que o Dário acabou de mencionar. Eu acho que foi ótimo, o Dário tratou da arbitragem de investimento. Eu acho que isso é algo que eu tinha que ter falado também, porque no Brasil isso é bem importante. Quando nós falamos em arbitragem internacional, nós temos que distinguir se, a rigor, nós estamos tratando da arbitragem estrangeira, já que nós não temos arbitragem internacional nesse contexto que a gente está discutindo aqui, ou se a gente está falando, isso sim, nós temos da arbitragem de direito internacional público, que é uma arbitragem internacional, nós temos, o Brasil já participou como parte, como árbitro, e nós temos também uma arbitragem conhecida como internacional, que é a arbitragem de investimentos que o Brasil não tem. Então, isso eu acho que é um ponto importante que o Dário mencionou e que eu preciso contextualizar, principalmente no caso do
Brasil. Com relação ao seu comentário, Pedro, eu acho que você tocou num ponto super complicado e controvertido, que é uma discussão que não existe só no Brasil. Isso envolve até uma questão anterior. Se o tribunal arbitral pode enviar uma carta rogatória. Essa é uma discussão que, né, isso já foi submetido no Canadá, nos Estados Unidos, em muitos países, se o tribunal arbitral pode enviar uma rogatória ou se o tribunal arbitral sediado no exterior precisa fazer essa solicitação ao judiciário do país da sede para que esse judiciário envie a rogatória. Né? Então, nessa questão que você falou do reconhecimento, da cautelar, há esse problema anterior, né? Porque você só pode discutir se o tribunal vai mandar rogatória se você admite que o país para onde você esteja mandando admite que o tribunal arbitral possa enviar a carta rogatória, ou se a carta rogatória é exclusiva de uma autoridade do judiciário. Né? Então, esse é um tema muito controvertido, que você bem tocou, não está longe de ser simples. Dário, gostaria de acrescentar algo? Bem, nós em Portugal não temos a figura da carta arbitral. Os tribunais arbitrais em Portugal podem proferir providências cautelares, inclusive a nossa lei tem um regime bastante detalhado sobre medidas cautelares decretadas pelos tribunais arbitrais, inclusive inaudita altera pars, e esse regime é muito baseado na lei modelo da UNCITRAL. Portanto, os nossos tribunais domesticamente podem proferir providências cautelares e fazê-las executar no território nacional. Já para conseguir que elas sejam executadas no estrangeiro, julgo que o regime normal seria o do reconhecimento e, portanto, teriam que passar por esse crivo. Se um tribunal arbitral pode emitir uma carta rogatória, que eu saiba, não é uma questão que se tenha colocado perante os tribunais portugueses, mas a carta rogatória em Portugal é muito encarada como um mecanismo de cooperação judiciária entre tribunais estaduais e não tanto entre tribunais arbitrais. Portanto, tenho dúvidas de que aqui um tribunal arbitral se arriscasse a emitir uma carta rogatória sem recorrer ao judiciário para esse efeito. Poderia ter dificuldades em fazê-la executar no estrangeiro. Ok, vamos passar agora ao tema da homologação, sentença arbitral estrangeira e ordem pública. A ordem pública realmente é um tópico que os professores de direito internacional privado amam, adoram, mas todos dizem que é algo muito difícil de de conceituar. Então, eu gostaria de ouvir, e aí eu vou agora direto ao Dário, essa análise da ordem pública, ela deve ser vista sob um ângulo restritivo ou um ângulo mais generoso e ampliado, quando for uma homologação de uma sentença arbitral estrangeira? Bem, eu tive uma mestre, uma grande internacionalista portuguesa, que costumava dizer que não há nada tão nacional como a ordem pública internacional. E a postura dos nossos tribunais em Portugal, os tribunais superiores portugueses, vai um pouco nesse sentido. É uma postura restritiva na aplicação da ordem pública. A Convenção de Nova Iorque fala da ordem pública tout court, no artigo 5º, enquanto fundamento de recusa do reconhecimento. Mas a lei interna portuguesa fala de ordem pública internacional. E os tribunais portugueses têm entendido a expressão ordem pública na Convenção de Nova Iorque como sendo restrita à ordem pública internacional, ou seja, aqueles princípios basilares, fundamentais da ordem jurídica de cada país, que nenhum país abdica deles, mesmo tratando-se de uma situação sujeita a um direito estrangeiro ou julgada num país estrangeiro. Portanto, a concepção que prevalece em Portugal, quer na lei, quer na jurisprudência, quer na doutrina, é claramente uma concepção restritiva da ordem pública quando se está
a falar de reconhecimento de sentenças arbitrais. Um caso que foi julgado em 2014 pelo nosso Supremo Tribunal de Justiça ilustra bem essa realidade. Estava em causa o reconhecimento de uma sentença da CCI, proferida em Espanha, relativa a um contrato de agência. Um contrato de agência submetido ao direito espanhol e que tinha sido terminado por uma das partes sem se pagar qualquer compensação ao agente. Em Portugal há uma chamada indemnização de clientela ao agente, que é imperativa, não se pode afastar mesmo por via contratual, no caso de o contrato de agência ser terminado pelo principal. E, nesse caso, colocou-se a questão. O Tribunal Arbitral Espanhol tinha aplicado a lei espanhola, tinha recusado qualquer indemnização de clientela e, em Portugal, o agente tentou opor-se ao reconhecimento, dizendo não, mas tem aqui uma norma imperativa da lei portuguesa que impõe indemnização de clientela. Essa sentença não pode ser reconhecida porque fere a ordem pública. E o Supremo distinguiu muito bem, aí, dizendo uma coisa são normas imperativas do direito interno, designadamente a norma que impõe o pagamento da indemnização de clientela se o contrato de agência for terminado pelo principal. Outra coisa é a ordem pública internacional, que são os princípios basilares da nossa ordem jurídica. Ora, o pagamento de uma indemnização de clientela não faz parte desses princípios. Portanto, claramente a nossa jurisprudência tem adotado uma postura restritiva relativamente à questão da ordem pública e favorável à arbitragem e ao reconhecimento das sentenças arbitrais. Podemos dizer que isto é uma manifestação de um certo favor arbitrandum que os nossos tribunais praticam. Carmen. Bom, o tema da ordem pública, Pedro, você tem razão, é um tema muito complexo. Os americanos até gostam de chamar a ordem pública como escape device, né? Quer dizer, a válvula de escape, e a gente não sabe bem em que situações a gente está inserido naquela exceção. E aqui, quando falamos na ordem pública que impede a homologação de sentença arbitral estrangeira, é a mesma ordem pública que impede o reconhecimento de uma sentença judicial estrangeira. É a ordem pública do direito internacional privado, que até o Dário já expôs muito bem. O conceito não se confunde com o conceito de leis imperativas, que não podem ser afastadas pela vontade das partes, ou seja, nós podemos sim homologar uma sentença arbitral estrangeira que é imperativa. A lógica é que nós só não podemos homologar uma sentença arbitral estrangeira quando essa sentença ferir gravemente princípios fundamentais do foro, exatamente na linha do que o Dário já mencionou. Quando nós falamos em ordem pública que impede o reconhecimento, essa ordem pública tanto pode ter a natureza material como processual. E, via de regra, os casos que consideram que houve a violação são casos mais de direito processual, são os casos mais frequentes. Por exemplo, ausência de motivação da decisão. Aqui no Brasil, isso já foi alegado algumas vezes, que eu saiba, em nenhum caso a sentença deixou de ser homologada por esse fundamento, porque a orientação dos nossos tribunais é que motivação concisa não é falta de motivação. Um outro fundamento é a questão da imparcialidade dos árbitros, que é considerado um princípio fundamental, e, quando não presente, isso impede a homologação, que aconteceu no caso Abengoa, aqui no Brasil, que foi muito famoso. Outro exemplo também de ordem pública processual quando os árbitros não tinham jurisdição, ou seja, as partes não firmaram a convenção de arbitragem, então, a ausência de jurisdição, a decisão não é
homologada. Também, outro exemplo, quando o tribunal arbitral não foi constituído exatamente da forma estabelecida, o número de árbitros e a forma estabelecida na convenção de arbitragem. Então, esses são exemplos de ordem pública processual que impediram a homologação da sentença. E é mais raro quando a ordem pública tem natureza material. Nós tivemos um caso que eu tenho conhecimento, que foi quando a indenização fixada foi muito alta. Então, nesse caso, o STJ negou a homologação, mas há pouquíssimos casos de ordem pública de direito material. Aqui eu só queria fazer, para concluir, uma observação que a grande maioria de sentenças arbitrais submetidas ao STJ têm sido homologadas, né? Então, a regra é essa, e isso eu acho que confirma essa premissa de que o Brasil e os nossos tribunais têm sido bastante favoráveis à arbitragem. Perfeito, é isso mesmo, Carmen. Eu tenho aqui um registro deixa eu ver aqui, de reconhecimento, 75 processos de reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras julgados pelo STJ de 2005 a 2016, tá? Apenas 7 deles foram denegados. Sentenças arbitrais estrangeiras. De 75, apenas 7. Tá? E somente no período de janeiro de 2013 a outubro de 2016 foram julgados 31, sendo 28 deles assegurado o exequatur. E notadamente, no campo das arbitragens, no campo das sentenças arbitrais, a motivação para denegar o exequatur é basicamente isso que você mencionou, que é a ausência de consentimento para se arbitrar, para a cláusula arbitral, ou seja, a ausência, no final das contas, de jurisdição do tribunal arbitral. Agora fica uma indagação. Aí, quando nós vamos adentrar, eu acho que quando a gente está tratando da ordem pública processual, eu acho que ela é mais fácil, que ela é um pouco mais, talvez, assim, objetiva de se avaliar. Quando nós vamos no campo da ordem pública material, o juiz pode, ele tem que adentrar superficialmente, essa análise tem que ser superficial, a análise da sentença, ou essa análise pode ser se dar com um pouco mais de profundidade, podendo analisar em mais detalhes os fatos e os fundamentos da sentença. Porque você tem também correntes doutrinárias distintas. Repito, uns alegam que a análise era superficial e outros alegam não. Eles podem entrar, de alguma forma, nos fatos e nos fundamentos, sob pena de ele não conseguir fazer essa verificação da infração à ordem pública. Vocês têm algum entendimento sobre esse aspecto? Sim, se me permite, Pedro, eu creio que o funcionamento da cláusula de ordem pública deve ter lugar sem que o Tribunal Estadual, que vai aferir se houve violação ou não da ordem pública, adentre numa revisão de mérito da sentença estrangeira. Porque o princípio que a Convenção de Nova Iorque consagra, efetivamente, é o de que não há revisão de mérito. Agora, como fazer isso em relação à ordem pública? Tem que se olhar ao resultado do reconhecimento. Se o resultado do reconhecimento da sentença for algo que seja chocante, flagrantemente contraditório com um princípio fundamental da ordem jurídica do foro, então o reconhecimento deve ser recusado. Dou um exemplo que, aliás, vai na linha do que referiu a Carmen há pouco, a respeito das indemnizações excessivas. Nós tivemos um caso muito discutido em Portugal, há uns anos atrás, de uma sentença que recusou, uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça português, que confirmou a recusa do reconhecimento de uma sentença arbitral proferida em Espanha. O caso dizia respeito a
uma arbitragem que tinha decorrido entre uma grande sociedade de advogados espanhola e um seu antigo advogado, que prestava serviço na sucursal de Lisboa dessa sociedade e que alegadamente tinha violado um pacto de não concorrência. Ele tinha deixado a sociedade, tinha ido trabalhar para outra sociedade, mas tinha levado consigo uma parte da clientela e dos colaboradores do escritório. Isso violava essa cláusula dos estatutos da sociedade e os litígios deviam ser resolvidos por arbitragem. Bom, a sociedade instaura uma arbitragem em Espanha, o advogado português nem sequer participou nela e foi condenado a pagar uma indenização de 4,5 milhões de euros por essa violação. Qual foi o problema que se suscitou aqui perante os tribunais portugueses? Foi a desproporção entre essa indenização e aquilo que eram os proventos desse advogado, que anualmente eram muito inferiores. Isto representava muitos anos de trabalho para esse advogado. E o Supremo entendeu que estava aqui em causa o princípio da proporcionalidade, que é um princípio constitucional em Portugal, para além também da liberdade do exercício de uma profissão, que também se entendeu que estava posta em causa. Então tem aí nada menos que 2 princípios constitucionais e o reconhecimento em Portugal dessa sentença, a imposição a esse advogado da obrigação de pagar uma indenização tão vultuosa, iria contender com esses 2 princípios. Então, sem ser necessário fazer propriamente um novo julgamento da causa, uma revisão de mérito, não foi muito difícil ao nosso Supremo Tribunal de Justiça concluir que aqui estávamos perante a violação de um princípio fundamental, portanto, a ordem pública obstava ao reconhecimento. Interessante esse caso, talvez coincida um pouco com o que a Carmen falou de uma decisão brasileira que negou, que ele reduziu, na realidade, o valor, não sei se reduziu ou se negou em razão do valor excessivo. Aqui não era possível reduzir, porque o Supremo não tinha poderes de conformação do conteúdo da sentença. Ou reconhecia ou não reconhecia. E, na verdade, como entendeu que a sentença era desproporcionada, acabou não reconhecendo. Embora, se o caso fosse julgado por um tribunal que aplicasse o direito português, aí o Código Civil português permitisse realmente a redução. As cláusulas penais excessivas podem ser reduzidas, mas num processo de homologação de sentença estrangeira isso não seria possível. Muito bom. Não sei se Carmen quer agregar ou se podemos passar para o outro tópico. Pode. Na verdade, eu acho que todos esses temas, Pedro, que você está escolhendo, a gente pode ficar aqui o programa todo conversando sobre só esses assuntos e debatendo. Todos os temas são muito interessantes, mas eu acho que a gente sempre, eu acho que é importante para os alunos e espectadores que tenham uma visão geral de vários assuntos, né? Então, acho que seguir adiante é o melhor. Vamos seguir, que nós já estamos também, quando já estamos aí em torno de 1 hora e pouquinho. Vamos passar para um tema. Esse tema é um tema muito interessante e começou com uma decisão francesa e é a questão do reconhecimento numa jurisdição brasileira ou portuguesa de uma sentença arbitral que tenha sido anulada no país de origem. Nós temos aí as correntes territorialista, né? E aqui no Brasil eu me lembro das lições do professor Barbosa Moreira, que dizia que você importa, com o reconhecimento, você importa os efeitos da sentença estrangeira, e se essa sentença estrangeira não tem efeito porque ela foi anulada, você não tem nada a importar. Quer dizer, ele já não entrava nesse tema, mas eu estou agregando o que ele falou. Mas você tem também a outra corrente, que é uma corrente que diz que o processo de arbitragem ele não está adstrito a um ordenamento estatal específico, ela é deslocalizada, né? Então, procura dar mais ênfase e com mais eficácia a própria, digamos assim, a convenção que foi feita entre as partes de submeter a questão à arbitragem. Eu começaria agora, dessa vez, com a Carmen, para tratar desse tema da anulação, do reconhecimento de uma sentença arbitral que tenha sido anulada no país
de origem. Como é que é a tua visão, Carmen? Bom, Pedro, esse é um tema bem polêmico, né? A Convenção de Nova York, no artigo 5º, prevê como uma das possibilidades de não reconhecimento de uma decisão arbitral, quando essa decisão arbitral tenha sido anulada ou suspensa no país da sede da arbitragem. Tá? Então, a Convenção de Nova York prevê essa hipótese como uma hipótese de não reconhecimento. E aí, como você mesmo adiantou, há controvérsias, né? Há posições controvertidas com relação a esse tema. A primeira posição é uma posição mais objetiva, que define que o judiciário do país da sede tem competência exclusiva para a anulação. E, portanto, se aquele judiciário decidiu anular, isso tem que ser reconhecido. Uma segunda posição, como você também adiantou, é aquela que dá uma visão mais liberal e também com fundamento na Convenção de Nova York, no artigo 7º, que estabelece a aplicação do critério mais favorável para o reconhecimento da decisão, seja o critério do país da sede, seja o critério adotado no foro. Então, isso é uma segunda possibilidade. Tem uma terceira possibilidade, que é, dependendo da hipótese, né, um critério mais misto. O que a gente vê? A gente vê que a França tende a adotar esse critério, esse segundo critério, né, um critério não necessariamente vinculado ao país da sede, ao judiciário do país da sede. Os Estados Unidos já adotaram critérios diferentes, têm decisões, ora reconhecendo a competência exclusiva do país da sede, ora não. E aqui no Brasil, que eu saiba, nós tivemos 2 casos que envolveram esse tema. Um primeiro, até interessante, que havia uma decisão, era uma sentença arbitral, e havia uma anulatória, era uma sentença arbitral proferida no Uruguai, e havia uma anulatória em curso no Uruguai. E a sentença estava sendo submetida ao STJ. Essa foi uma decisão de 2008. E aí o STJ homologou a sentença arbitral corretamente, porque a anulatória ainda estava em curso. Isso não seria fundamento para negar a homologação da sentença arbitral uruguaia. Uma segunda decisão, de 2015, era uma sentença arbitral argentina, que aí sim foi anulada na Argentina. Isso foi submetido, essa questão foi submetida à Corte Especial aqui do Brasil, e o STJ entendeu que, na verdade, essa lógica até citou o que o Pedro lembrou, essa orientação de que, na homologação, você, na verdade, você transporta os efeitos que a decisão tem no país de origem. Se ela foi anulada, não há como, então o STJ deixou de reconhecer essa sentença arbitral argentina. Então, essa é a situação aqui no Brasil, mas, sem dúvida, é um tema muito controvertido. Enquanto a doutrina está ainda se debatendo com correntes para os 2 lados, nós temos já uma decisão, como a Carmen falou, um leading case pelo STJ, entendendo que, se ela foi anulada, ela não pode ser reconhecida e homologada aqui no Brasil. Dário, como é que você
enxerga essas circunstâncias? Bem, nós não temos em Portugal jurisprudência sobre esse tipo de situações. No entanto, há vários casos na Europa, e você já referiu, designadamente o caso da França, mas a Holanda também se viu confrontada há uns anos atrás, no caso Iucos, com uma situação desse tipo. E, de facto, é talvez o tema mais desafiante da nossa conversa de hoje. Em que medida é que é possível e é admissível reconhecer uma sentença que tenha sido anulada no seu país de origem? Bom, nós podemos dizer, de facto, se a sentença foi anulada no país de origem, não tem qualquer efeito lá, logo como conceder-lhe efeito noutro país, no estado do foro, nomeadamente. Parece não fazer sentido, à primeira vista. Mas, se pensarmos um pouco melhor, podemos verificar que, em alguns casos, a sentença pode ter sido anulada no país de origem por um motivo completamente fútil, ou inclusive por um judiciário que não tenha verdadeira independência. Suponha que o Tribunal Estadual no país de origem anulou a sentença porque os árbitros não rubricaram todas as folhas do laudo arbitral. Parece um motivo um pouco caricato para se anular, mas isso não está excluído que possa acontecer. Casos mais graves, como aconteceu no caso Iucos, uma sentença arbitral que tinha sido proferida na Rússia e de que se pediu depois a homologação e execução na Holanda. A sentença arbitral tinha condenado uma das partes a uma grande indemnização, 50 bilhões de dólares, foi anulada na Rússia por um tribunal que os tribunais holandeses consideraram que não tinha verdadeira independência em relação ao poder executivo da Rússia. Então, os tribunais holandeses entenderam reconhecer essa sentença arbitral porque a sentença do Tribunal Estadual que anulou essa sentença arbitral seria uma sentença, ela própria, contraditória com a ordem pública holandesa. Invocou-se aqui a ordem pública num sentido completamente distinto, não é? No sentido de se ignorar a decisão do judiciário do país de origem que anulara a sentença arbitral. Bom, perante o texto da Convenção de Nova Iorque, como é que nós podemos enfrentar esse problema? Há dois aspectos que eu gostaria de salientar aqui. Um deles, aliás, já foi aqui referido pela Carmen e prende-se com o artigo 7º. O artigo 7º, que aliás foi a base normativa invocada pelos tribunais franceses, designadamente no caso Putrabali, para reconhecerem em França uma sentença anulada em Inglaterra. O artigo 7º diz que as normas mais favoráveis do Estado de reconhecimento podem permitir um reconhecimento que não fosse possível de acordo com as regras da própria Convenção. E foi isso que os tribunais franceses invocaram para esse reconhecimento. O direito francês é um direito muito liberal em matéria de arbitragem internacional, considera que a arbitragem é uma forma de exercício de uma justiça com caráter internacional, deslocalizado, desprendido do seu país de origem, portanto não há razão para se recusar o reconhecimento de uma sentença anulada no seu país de origem. Mas há um outro fundamento, este caráter mais literal, que tem sido invocado em prol da possibilidade de se reconhecerem sentenças estrangeiras abrangidas pela Convenção de Nova Iorque, anuladas no país de origem. Tem que ver com o texto do artigo 5º, número 1. O artigo 5º, número 1, na versão inglesa, diz que os tribunais do país onde é pedido o reconhecimento e execução podem recusar esse reconhecimento e execução. May. Não é must, mas may. E, curiosamente, foi essa mesma tradução que no Brasil foi adotada. A versão brasileira da Convenção de Nova Iorque diz podem. Não é isso que diz a versão francesa, nem a versão portuguesa. Não diz que podem, diz sim que só serão anulados. Eu vou ler aqui o texto português. O reconhecimento e a execução da sentença só serão recusados a pedido da parte contra a qual for invocada, se esta parte fornecer à autoridade competente do país em que o reconhecimento e a execução forem pedidos, a prova de que se verifica um dos fundamentos de recusa que estão nas várias alíneas. Então, a versão inglesa e brasileira
parece inculcar que há um certo poder discricionário do Tribunal Estadual do Estado do Foro, no sentido de decidir se recusa ou não, mesmo que esteja verificado aquele fundamento. Enquanto que a versão francesa e a versão portuguesa são mais rígidos e parecem inculcar que, verificado aquele fundamento, não pode haver recusa. Eu creio que a solução inglesa e brasileira é bem melhor do que a que está na versão portuguesa, porque o juiz do país de reconhecimento deve ter alguma margem de apreciação nessa matéria para não se sujeitar às idiosincrasias da lei do país de origem, que pode, como disse, por um motivo completamente fútil, permitir uma anulação de uma sentença. Mas mesmo em Portugal, que não temos essa versão, essa tradução mais liberal, nós ainda assim podemos recorrer ao artigo 7º. E podemos porquê? Porque a nossa lei interna, nossa lei de arbitragem, teve o cuidado de dizer que no preceito sobre o reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras, que o reconhecimento e a execução só podem ser recusados. Nós adotámos aqui a mesma terminologia que a tradução brasileira tem. Então, a nossa lei interna, na verdade, nesse ponto é mais favorável do que a Convenção de Nova Iorque na tradução oficial portuguesa. Eu penso que em Portugal não será impossível, por conseguinte, invocar que, por aplicação da nossa lei interna, um tribunal português teria mais liberdade de conceder efeitos, portanto, reconhecendo uma sentença arbitral estrangeira, mesmo que anulada no país de origem. Mas admito que este é um ponto muito controvertido e que hoje, provavelmente, ainda a maioria dos países do mundo propendem mais a recusar o reconhecimento de sentenças anuladas do que a admiti-los. É uma matéria que está ainda numa certa evolução. Você trouxe um ponto, Dário, importante, porque realmente você tem uma parte da doutrina que fundamenta essa possibilidade de você reconhecer uma decisão anulada nessa registro da Convenção que diz que pode, a nossa tradução pode, né? E você trouxe também a posição intermediária que existe entre a territorialista e a deslocalização do processo arbitral, essa que diz que em determinadas situações muito específicas, excepcionais, em que possa ter tido alguma influência negativa no país de origem para anular aquela sentença, ou um motivo fútil, um motivo frágil, realmente essa é uma posição intermediária que procura harmonizar de alguma forma e viabilizar também a plena eficácia de uma decisão e afastar esses elementos que são elementos estranhos, elementos indesejados, vindos eventualmente do país de origem. Carmen, por favor. Só gostaria de complementar que eu acho que a gente aqui tem até uma discussão preliminar, né, que é qual é o papel, quando falamos de uma arbitragem internacional estrangeira, qual é o papel da lei do país, da sede da arbitragem, do judiciário do país da sede, né? Então, eu acho que essa é uma discussão anterior. O que a gente sabe é que essa importância já foi muito maior em matéria, por exemplo, de lei aplicável ao mérito da arbitragem, lei aplicável ao procedimento. Tradicionalmente, sempre se deu muito mais relevância à lei do país da sede do que se dá atualmente, mas eu acho que, no fundo, o que a gente está discutindo é exatamente isso. Qual é a importância, numa arbitragem estrangeira internacional, da lei e da competência, né, da jurisdição dos tribunais da sede? O nosso tempo está esgotado. Eu só tenho a agradecer muito à professora Carmen Tiburcio, ao professor Dário Moura Vicente, por esses esclarecimentos, essa aula que nós tivemos hoje aqui. Espero que vocês que estão, que verão esse vídeo, esse canal Arbitragem, também gostem e possam usufruir de todas essas informações
pontos de vista trazidos pela professora Carmen, pelo professor Dário. Muito obrigado aos dois e muito obrigado a todos. Muito obrigado também. Obrigada. E, Pedro, eu também quero registrar que você é um ótimo apresentador. Você traz muitas informações e fomenta o debate, foi ótimo. Muito obrigada. Um gosto pela minha parte também. Muito bom. Muito obrigado a todos. Até breve. Até.